E daí, onde você se encontra, né, da distância que está aqui o Brasil, você tem uma transparência, uma nitidez bem melhor dos fatos que ocorrem no país, na América Latina e no mundo. Você podia nos dar uma palavra a respeito do que está acontecendo agora na Cuba? Qual é a visão que você que está dentro dos Estados Unidos passa aqui para esse grande público cearense? O que está acontecendo em Cuba e o que aconteceu nesses dias aqui? Olha, Selma, isso que você falou é muito pertinente. Na verdade, a gente que está aqui nos Estados Unidos e acompanha a política americana, principalmente, a gente vê uma semelhança muito grande da política brasileira com a política americana, inclusive nesse quesito no que diz respeito a Cuba, né? Bom, nos últimos dias, na semana passada, na verdade, você começou a ter uma série de movimentos de pessoas indo às ruas, pessoas revoltadas com a situação em Cuba, em diversas cidades por todo o país. As pessoas estão insatisfeitas com a falta de comida, com a falta de remédio desse sistema que dizem que é maravilhoso, desse maravilhoso sistema de saúde, que é um grande mito, uma grande propaganda falsificada pela esquerda do mundo inteiro, dizendo que Cuba tem um sistema de saúde espetacular. Não tem um sistema de saúde precário. Falta de condições básicas e, sim, inclusive preocupadas com o Covid, com os casos de Covid que estão com uma enorme gravidade em Cuba e o governo simplesmente mente e omite o número de casos. Então, a população perdeu o medo. Eles estão usando o termo "estávamos com tanta fome que comemos o medo", né? Esse é o termo que eles estão utilizando agora. E a população foi... Deixa eu te interromper. Você viu as imagens, o soldado atirando nos manifestantes que estavam contra o governo, atirando mesmo e matando? Você chegou a ver essas imagens nas redes sociais? Cheguei. A gente, obviamente, tem sempre um ceticismo redobrado com imagens que a gente enxerga na internet, até a gente conseguir comprovar a veracidade, mas me parecem, se não verídicas, pelo menos verossímeis. E essa é a realidade de um regime ditatorial, do que a esquerda brasileira chama de o paraíso. Eles fazem de conta que Cuba é um paraíso, mas a realidade é essa: pobreza, doença, e muita, acima de tudo, muita opressão e falta de liberdade. Imediatamente, assim que os protestos começaram, o governo tomou medidas muito duras, iniciou toques de recolher a partir do meio-dia em algumas cidades, não foi só em Havana, mas em diversas cidades, nas maiores cidades do país. Cortou a energia elétrica da população, ou seja, imagina o inconveniente... Internet também, não? De você ver sem energia elétrica e, claro, a internet. Aliás, a internet que é com o apoio, inclusive, do Partido Comunista Chinês, que oferece boa parte da infraestrutura de tecnologia da internet de Cuba, essa mesma infraestrutura que alguns políticos brasileiros querem implementar no 5G brasileiro. Então, é fácil, né? Chegou a hora de fazer a repressão do povo, eles vão lá e cortam a internet. Então, e mais do que isso, forças policiais e de opressão, forças do Estado na rua, mas também através, inclusive, das redes sociais. Veja você, o governo de Cuba insurgindo os revolucionários a irem contra as pessoas que estavam fazendo seus protestos pacíficos, até porque a população de Cuba foi desarmada há pelo menos, sei lá, quantas décadas. A população de Cuba já está desarmada. Covardia. Então, é uma covardia. Mas falando para os revolucionários se insurgirem contra a população. Curiosamente, as redes sociais não agiram para limitar a conta dos ditadores, do governo cubano, como agiram, por exemplo, para limitar a conta do presidente dos Estados Unidos aqui no início do ano passado. Mas isso é aquela coisa de dois pesos e duas medidas, né? Eles alegam até, Paulo, o governo cubano, que o que está acontecendo é a influência dos Estados Unidos, né? Olha, veja você que interessante. Eles alegam, e eu vi que o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores no Brasil emitiram uma nota parecida, e absolutamente idêntica à nota que foi emitida foi a nota do Black Lives Matter, o movimento aqui que supostamente era pelas desigualdades raciais, mas que sempre se assumia no próprio website como um movimento marxista revolucionário. E alguns congressistas americanos, como a famosa Alexandra Ocasio-Cortez, é uma congressista americana muito conhecida, para gente que acha que não tem esquerda aqui nos Estados Unidos, não. O alinhamento da esquerda do Brasil, dos Estados Unidos e de Cuba é um só. Esse povo parece uma orquestra que toca sempre em linha, sincronizado. Então é muito parecido. Não me surpreendem essas notas no Brasil. Agora, obviamente, isso não tem
Imagina, os Estados Unidos estão causando a fome do povo cubano por causa do embargo. Esse é um discurso que o Fidel Castro começou na década de 60 e que se arrasta até hoje. É a grande desculpa, é o bode expiatório para a pobreza do povo cubano, né? Paulo, tem um vídeo, você que é uma pessoa bem esclarecida, que o Fidel Castro dá uma entrevista ao vivo na televisão americana e o entrevistador, num talk show, pergunta por que ele era tão agressivo com os quem não era aliado a ele na política. Aí ele falou que ele só mandou matar 3 dúzias de inimigos políticos. Isso ele era novinho ainda, eu acho que logo no início. Ele só tinha mandado matar, assim, declaradamente, ele ao vivo. Isso, né? Ele fala isso, preto e branco as imagens. Depois, durante o programa, na edição, nós vamos colocar as imagens, ele dando a entrevista e dizendo que só mandou matar. Só que lá atrás, eu acho que era nos anos 70, 60 e assim por aí. Porque Cuba, como você sabe, era uma prosperidade. Era um local onde o turismo bombava, onde a cana-de-açúcar era bem vendida, eles tinham exportação, a economia era extraordinária. Cuba era linda e maravilhosa e o povo rico. Depois que o comunismo entrou com esse negócio de dizer que os Estados Unidos iam tomar tudo e que o povo deveria combater a invasão americana nessa conversa dele de comunista, ele acabou deixando o país na desgraça. E o Raul parece que fugiu para a Venezuela. Foi isso, Paulo? Basicamente, em toda a esquerda, onde a esquerda chega, né? A Venezuela também, a gente aqui, quem tem mais de 30 anos, lembra da Venezuela como o grande país próspero da América do Sul. Quem tem menos de 20 anos lembra da Argentina como um país próspero, a Europa da América do Sul. E a mesma coisa com Cuba e a mesma coisa, num certo grau, com o Brasil também. O processo de degradação do Brasil depois que a esquerda chega no poder. Então, esses caras, eles são gafanhotos. Eles chegam na plantação, a plantação está lá florescendo, com seus frutos e tudo mais, eles chegam e eles comem tudo e deixam terra arrasada. E é isso que está acontecendo, foi isso que aconteceu em Cuba, e se a gente deixar acontecer no Brasil, é isso que vai continuar acontecendo no Brasil. A gente parece ter freado, pelo menos parcialmente, esse processo. As pessoas acham que tem a ver só com a eleição, mas não é só a eleição. E eu espero que o Brasil não permita que isso aconteça com o nosso país daqui para frente. Não vamos deixar, Paulo, não vamos deixar que isso aconteça. Estamos aqui lutando no combate para enfrentar e que esse comunismo, se alguém quer, por que é que não vão para Cuba? Vão lá salvar Cuba. Cadê as pessoas que Venezuela está mais pertinho. Está mais pertinho. Venezuela. Não, eu acho que deveria ser, na verdade, eu tenho uma ideia, vê se você gosta da minha ideia, Paulo, ser uma troca. O pessoal lá da Venezuela que não está querendo o regime deles, vem para cá, e os que querem da Venezuela vão para lá. A gente faz essa troca humanitária. Os americanos fizeram um pouco dessa troca. Os venezuelanos todos e os cubanos todos que não gostavam do regime vieram para cá. Curiosamente, ninguém quis ir para lá por algum motivo muito estranho. Mas os que vieram para cá, Paulo, os venezuelanos e os cubanos que vieram para cá trabalharam muito duro para, por exemplo, fazer uma Flórida próspera. Aqui a gente tem uma população cubana e venezuelana que veio para cá com vontade de trabalhar duro e fizeram a Flórida, e principalmente o sul da Flórida, onde eu resido, um lugar próspero e rico. Empreendedores, pessoas que correram atrás e construíram um mundo melhor, construíram uma vida melhor. Aí a diferença entre o que o capitalismo, o sistema capitalismo e a democracia livre permitem que o sujeito construa uma vida melhor para si. Os seus familiares que ficaram em Cuba ou na Venezuela vivem a vida oprimida do regime de esquerda. De vez em quando eu pegava relatos na televisão, nos jornais, que cubanos, eles fugiam a nado em pequenas embarcações ou então naquelas boias para fugir do Fidel Castro e enfrentavam os tubarões para chegar até Miami. Olha só, que a família enfrentar os tubarões para sair de um regime comunista. E tem gente que não entende, não capta essa mensagem, cara. Eu conheci alguns pessoalmente. E hoje aqui você também tem muitos venezuelanos, a população venezuelana é muito grande, e curiosamente você tem vários brasileiros que também fugiram, como eu saí do Brasil durante o governo do PT, desgostoso do Brasil com o governo do PT. Então, o que você tem é sempre pessoas que saem
dos regimes de esquerda e vem para cá. Curiosamente, você não tem praticamente ninguém do regime americano que fale assim, não, cansei dessa opressão capitalista, cansei desse sistema que oprime as classes mais pobres, vou viver no mundo maravilhoso de Cuba, vou viver no mundo maravilhoso da Venezuela. Não tem. Então, não existe. Fica difícil você brigar com esses fatos, né? Bom, e também não tem cubano que se arrependeu, que veio para os Estados Unidos e falou assim, achei que vou voltar para Cuba. Nunca aconteceu.